Olá, turma! Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos estudar sobre as misturas. A água é uma combinação de gases. A fórmula da água é o H2O. Significa que temos a mistura do hidrogênio com oxigênio. Duas moléculas de hidrogênio, por isso H2, e uma molécula de oxigênio. A água, quando está pura, ela apresenta alguns aspectos, como transparência, não tem cheiro e não tem sabor. Se algum outro elemento for adicionado à água, ela vai deixar de ser pura. No ambiente é muito difícil encontrar água pura, em razão da facilidade com que as outras substâncias se misturam à água. Mesmo a água da chuva, por exemplo, ao cair, traz impurezas do ar que são dissolvidas nela. Uma das propriedades da água é a capacidade de dissolver outras substâncias, por isso ela é também chamada de solvente universal. Por exemplo, quando você coloca açúcar em um copo de água e mexe, ele desaparece. O que acontece na verdade? O açúcar ele é dissolvido pela água. Isso acontece também a muitas outras substâncias. E essas substâncias que são dissolvidas, elas são chamadas de soluto. Então temos aí o exemplo. O sal, por exemplo, ele é um soluto. Ele pode ser dissolvido na água. A água dissolve o sal, então a água é o solvente. E a mistura da água com o sol a gente chama de solução. Solução é a mistura homogênea que pode ter componentes sólidos, líquidos e gasosos. Vamos ver mais na frente o que significa essa palavrinha aí, homogênea. E o que é mistura? Mistura é um fenômeno que consiste em reunir duas ou mais substâncias sem alterar as características e as propriedades das substâncias envolvidas. Por exemplo, quando a gente mistura a água e o sal, continuamos com a água e o sal, não cria uma nova fórmula. Então, nós chamamos de mistura. A água e o açúcar é a mesma coisa, a gente continua tendo a água e o açúcar, mesmo dissolvendo o açúcar na água. Então isso é uma mistura. Já a combinação, ela é um fenômeno que consiste em reunir duas ou mais substâncias, só que agora alterando as características e as propriedades das substâncias envolvidas. Ou seja, vai ocorrer uma reação química. Aquelas substâncias envolvidas vão se transformar numa nova substância. Então isso aí é uma combinação. Por exemplo, enxofre mais ferro, ele não continua sendo o enxofre e o ferro. Ele vai se tornar o sulfato de ferro. Então criou uma nova substância. Quando isso acontece, nós chamamos de combinação. Tipos de mistura. Quando você olha um copo com água e sal, ou com água e açúcar, a gente não consegue perceber no mesmo instante se a água é doce ou salgada, se há uma ou duas substâncias. Agora, se você olha um copo com água e óleo, imediatamente você percebe que tem duas substâncias ali, porque o óleo e a água, eles não se misturam. As misturas, elas podem ser de dois tipos, heterogênea e homogênea. A heterogênea, como vocês podem ver na imagem, tem um exemplo da água e do óleo, são substâncias que não se misturam. A água e o óleo nós conseguimos observar perfeitamente a divisão entre os dois. Já a água e o sal, elas se misturam. O sal ele é totalmente dissolvido na água, uma mistura homogênea. O sal. A água do mar é uma mistura homogênea. São das salinas que se retiram o sal. E é feita da seguinte forma. Primeiro, a água do mar é bombeada para reservatórios para que evapore pela ação do calor do sol. Depois, ao evaporar a água, é possível retirar o sal que fica depositado no fundo do reservatório. E por fim, esse sal é recolhido e é processado para que possa ir para o comércio e assim ser consumido. O sal de cozinha também é conhecido como cloreto de sódio. Entre outras funções, é usado para dar mais sabor aos alimentos. Na nossa alimentação, o sal ele é enriquecido com o iodo. E por que coloca-se esse iodo no sal? Para evitar doenças, como por exemplo, o bócio, que nós vamos conhecer daqui a pouco.
O sal também deve ser consumido moderadamente, não deve ser exagerado o consumo do sal, porque pode trazer problemas como a hipertensão e também na circulação. E o bócio? O bócio ele é um aumento do volume da glândula tireoide, geralmente causado pela falta de iodo. Então, as empresas que vendem o sal, produzem o sal, elas têm que colocar o iodo no sal, porque o nosso organismo precisa do iodo para evitar doenças como, por exemplo, o bócio. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Um beijo, boa atividade e até a próxima aula.